Oi, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do seu curso de JDA Discord. Esta videoaula de número 20, vamos falar sobre formatação de texto, mas antes precisamos dar uma corrigida aqui. E vou iniciar o nosso bot, você vai ver que na videoaula passada a gente definiu aqui um status jogando em 3 servidores. Então essa atividade dele aqui na classe GuildJoin a gente colocou então JDA getPresence, setActivity e passamos a atividade que é playing, jogando em. Aqui pegamos o número de servidores e colocamos servidores aqui. Mas também podemos definir o status online. Você pode ver que ele está sempre verde aqui, disponível. Para definir o status online é parecido, então a gente tem o jda.getPresence.setPresence. Então ele aceita Ctrl P aqui. Você pode ver online status e atividade. Então simplesmente eu devo mudar esse setActivity para setPresence. E aí eu preciso passar aqui antes de activity. Online status eu posso colocar do not disturb, que é ocupado, online, que já é o que está, né, o verdinho lá disponível, idle é ausente, que é o laranja, invisível, offline, etc. Eu particularmente deixo online sempre, tá? Mas você pode definir, por exemplo, não perturbe ou ocupado. Se a gente dar um run aqui, você vai ver que não vai acontecer nada, talvez, porque ele demora um tempinho até mostrar para o cliente aqui que está ocupado, tá? Então não se preocupe com isso, daqui a pouco ele vai ficar vermelho aqui, mas tem um outro probleminha também que a gente esqueceu de fazer, é uma classe para quando eu removo o meu bot de um servidor, ele atualize também aqui, ó. Então ele está nesses três: aux, dev e decoders. Eu vou remover ele do aux. Você vai ver que não vai atualizar, ó, expulsar, não vai atualizar o número de servidores em que ele está. Então isso é um problema. Para resolver isso, vamos criar aqui em Events, New Class, Java Class, Guild Live. E deve ter aqui um evento chamado Guild Live. Vamos estender Listener Adapter, Out Insert, Override Methods, On Guild Live. Não tem? Ixi, não tem. Deixa eu ver. On Guild Remove. Não, deixa eu ver o que tem de On Guild aqui. On Guild. On Guild. Guild Join. Aqui, On Guild Live. Tem sim. Beleza. Então, ó. On Guild Live, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz em On Guild Join. Porém, como eu estou aqui precisando fazer em Guild Join e Guild Live, eu vou definir esse método, vou colocar ele na classe DevBot, tá? Então vamos recortar daqui, vamos pôr em DevBot, pode ser antes ou depois de main aqui, vou colocar depois aqui, então aqui fecha a chave do método main, e eu coloco aqui setActivity, então logo eu não preciso de Guild Join mais aqui, e aqui em Guild Join também eu preciso colocar devbot.setActivity e o mesmo no Guild Live. Copio e coloco aqui. Então agora eu preciso dar um surround with try-catch, interrupt exception e pronto. Quando eu sair do servidor agora, mas primeiro vamos ver se mudou. Ó, já mudou, tá vendo lá? Ele demora um pouquinho, não perturbar na verdade. Não é ocupado, né? Não perturbar. Ele demora um pouquinho, mas ele atualiza, tá? No meu caso eu vou deixar sempre online, então eu vou voltar aqui, colocar online, porque um bot tem que estar sempre online, né? Não pode ficar dormindo. Então, rerun. Aqui está, ele está em 2 servidores. Eu vou colocar ele novamente no meu servidor aux. Ele vai atualizar para 3 em todos aqui. E eu vou remover ele de aux agora para ele atualizar para 2 novamente. Expulsar. E não atualizou porque esquecemos de adicionar listener, né? Sempre esqueço. Então vamos aqui, ó. Vírgula.
New guild live. Beleza. Sempre esqueço de fazer isso, mas vamos colocar ele de novo aqui então. Volta. Aux. Ok, já coloquei 3 servidores. Vou excluir ele do aux, expulsar, expulsamos e 2 servidores. Agora tá certo, tá? Então, vamos para a parte do formatação de texto. Bom, existem várias maneiras de formatar texto aqui. O Discord recentemente incluiu os comandos aqui. Ó. Você pode digitar uma barra, forward slash, e temos aqui GIF para você procurar GIFs na internet, etc. Temos tenor, GIFs animados, shrug, se você quiser digitar essa mensagenzinha aqui, ó. E aí temos também o Mi, que ele vai deixar a sua mensagem destacada, como o itálico, por exemplo. Então aqui, ó, tá vendo? O que mais temos? Spoiler. Você vai digitar uma mensagem e ela não vai ser mostrada, apenas se você clicar nela. Isso é um spoiler. Mas podemos fazer isso de outra forma também. Nosso bot não tem como digitar comando aqui, né? Pode até ter, mas por enquanto vamos aprender assim, ó. O itálico, como que eu digito? Eu coloco um asterisco, depois coloco o texto e coloco outro asterisco. Ficou itálico. O negrito, como que eu faço? 2 asteriscos. Então vou até colocar o nome aqui, ó. Itálico. 2. Negrito. Itálico e negrito. 3. Itálico e negrito. Posso colocar riscado também, que se eu não me engano são 2 tios. Riscado. Exatamente. Daí eu acho que eu posso colocar também itálico e riscado. Seria então isso, itálico e riscado. Daí isso. Não funcionou. Deixa eu ver por quê. Eu acho que eu preciso colocar primeiro o riscado, depois o itálico. Itálico e riscado. Parece que não funciona muito bem isso. Eles não implementaram. Ah, tá. É porque na verdade eu tava esperando o negrito, mas ficou na verdade ali, né? Ficou itálico e riscado. Agora negrito e riscado. Eu que tava viajando. Negrito e riscado. Daí dá pra colocar negrito e riscado e itálico também. Assim por diante, né? Já deu pra ter uma noção, né? E outra coisa que eu posso fazer, igual fizemos na videoaula passada, eu posso colocar 2 acentos graves ou crase e definir aqui, por exemplo, texto destacado. Ele vai ficar tipo com um background mais escuro, tá? Então, parece que a fonte muda também, se eu não me engano. O que mais podemos digitar aqui? Podemos digitar um bloco de código. Você coloca 3 crases dessa, 3, e você digita o código que você quer. Por exemplo, esse método aqui, ó. Então, se você quiser pôr um HTML, por exemplo, você pode definir aqui, por exemplo, HTML ou Java. Ele vai ficar com um highlight da linguagem que você escolheu, tá vendo? Os números ficam dessa cor, as strings ficam dessa. Se eu coloco aqui CPP, C++, fica assim. Se eu coloco CSS, daí eu passo aqui um código CSS, por exemplo. Ver se eu lembro aqui. Um código CSS. Ponto. Teste. Daí eu defino aqui, por exemplo, text align. Tá vendo como fica? Daí vai ficar tudo da cor que o Discord escolheu para cada linguagem, né? Vamos passar aqui um código Java, por exemplo,
que vai ser exatamente isso aqui de novo. Daí você pode fechar com mais 3 crases aqui no final, tá? Ó. Se você tiver outra coisa aqui embaixo, né? Ou não, não precisa, tá? Se for só isso que eu quero passar aqui, ó, eu coloco, ó, e dou um Enter. Olha como é que fica, ó. Ele fica com o fundo mais escuro e o código fica indentado aqui, melhor do que você passar assim. Ia ficar horrível, olha só. Tá vendo? Então, beleza. Já aprendemos mais ou menos aí a parte básica da formatação de texto. Existem várias linguagens que você pode passar aqui. Eu uso, por exemplo, para deixar amarelo, esse fix aqui, ó, amarelo ou laranjado, né, etc. Eu posso utilizar também CSS, que a gente já viu, né? Ele vai ficar como? Se for aqui, deixa eu ver. O CSS, eu acho que ele fica quando eu coloco um ponto aqui, ó, por causa que isso aqui seria uma classe, né? Então pode ficar azul. Daí tem o diff, que eu uso para vermelho. Deixa eu ver porque não ficou agora, porque tem que colocar um menos na frente. Daí o mais, ele fica amarelo, quase verde, um pouco verde assim, né? Tem outras linguagens que a gente utiliza. Tem um que chama brain, e uma palavra que eu não gosto, que ele deixa dessa cor, um pouco mais escura, tá vendo? E aí, qual mais que eu lembro aqui? Tem o MD, que se eu não me engano com isso aqui ele fica azul, não é isso? Não, é o menos, eu acho. Também não, então é o mais. Não me lembro muito bem. Talvez eu acho que é o INI, o INI. O INI com um colchete aqui, a abertura, ele fica azul, olha só. Tem vários, você pode procurar na internet aí, tá? Então vai ficar dessa cor a palavra que você utilizou, e ele sempre coloca esse fundo mais escuro, tá? Ok, vamos ver um pouquinho mais aqui sobre a formatação de texto no bot. Você viu aqui que na classe prefix eu utilizei 2 acentos graves aqui, ó, nessa mesma linha, ó, onde eu coloco o prefixo para esse servidor eu abro aqui a primeira crase, né, o primeiro acento grave, depois eu digito aqui, eu passo o prefixo em vigor e depois eu coloco isso aqui só para fechar. Então ele consegue reconhecer. Mas se eu quisesse passar, por exemplo, aqui, vamos ver qual que fica melhor aqui, o fix. Então eu passo 3 crases, daí eu passo o fix e eu preciso colocar uma quebra de linha aqui, porque você nota que se eu fizer assim, 3 crases, fix, e passar diretamente aqui o texto, ele não vai arrumar, não vai ficar amarelo, tá vendo? Se eu deixar um espaço aqui já não fica. Então eu preciso passar essa quebra de linha lá no Java também, tá? Então contra barra N. Assim ele vai funcionar, então. E obviamente eu preciso fechar as 3 aqui. Daí, quando eu digitar então o comando prefix, deixa eu ver qual que é o prefixo de comando para esse servidor, é o cifrão. Ele vai ficar então amarelo, tá vendo? Prefix. Vamos ver o que vai acontecer. O prefixo para esse servidor aí ficou aqui o que eu fiz. Só que você nota que ele fica, se tiver apenas um caractere, ele vai colocar a extensão toda desse background aqui, ó. Então eu poderia fazer simplesmente toda a mensagem em um background aqui, né? Em esse bloco de texto aqui. Isso aqui é um bloco, tá? Bloco de código, na verdade. A gente chama de bloco de código. E eu posso passar também sem nada, igual já tinha passado antes.
sem nenhuma linguagem aqui. E ele vai ficar simplesmente sem o highlight, né? Então vamos passar aqui esse for aqui, por exemplo. Se eu passar sem nada, ele vai ficar com bloco, mas vai ficar sem highlight, porque eu não defini nenhuma linguagem. Isso se chama sintaxe de linguagem, tá? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, Java ou CS, que é C Sharp, tá vendo? O C Sharp, olha como é que fica. Desse jeito. O Java, como é que fica? Desse jeito também. O CPP, desse jeito. O C, assim por diante. Então vamos fazer aqui toda a mensagem do o prefixo para esse servidor é tal. Então vamos definir isso aqui antes de tudo. Pula uma linha, o prefixo para esse servidor é, e daí vai mostrar o cifrão e vai fechar. Então assim que a gente pode utilizar também o bloco de código com o nosso bot, tá? Prefix e aqui está, beleza? Agora vamos ver se eu consigo definir um destaque aqui, ó, desse aqui, ó, texto destacado, dentro de um bloco de código. Então você pode editar. Se foi você que digitou igual eu aqui, eu posso editar. Ó. Então ó, é mais fácil para você copiar, né? Porque não vai ter aqui. Então se você quer copiar, clique em editar, daí você copia, cola aqui que vai estar assim. E eu vou definir aqui simplesmente um teste entre estes acentes graves, que são as crases. Vamos ver se funciona isso. Não funciona, podemos ver aqui, ó. Então, já vimos que não funciona você colocar aqui uma crase dentro de um bloco de código, tá? Mas e se você quiser mostrar para o seu amigo, por exemplo, como digitar um código com highlight, igual esse aqui, por exemplo, ó. Igual esse aqui, ó. Como digitar um código assim? Eu vou editar e eu vou mostrar para você como que faz. Você simplesmente deve escapar as crases. Então você fala assim, amigo, digite o código assim. Aí você vai tentar mostrar para ele e você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai digitar o código, não vai ter aqui a formatação. Então você simplesmente coloca aqui uma contrabarra nesta aspa, nesta crase, uma nesta e uma nesta outra. E aqui também faz o mesmo. Esse aqui é o exemplo de código que você deu, né? Então, ó, você pode simplesmente colocar aqui seu código. E aqui você pode colocar sua linguagem. Então, a linguagem, no caso, exemplo, Java, CS, que é C Sharp, Kotlin. Daí você mostra para ele como é que digita. E aí as crases vão ficar escapadas, né? Não vão fazer efeito. Ó, agora eu vou colocar a linguagem direta ali. Então, Kotlin. E daí um código aqui qualquer. Então aqui, ó, digite a mensagem, o código assim, amigo. Daí você mostra para ele, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui nesse vídeo rapidamente, porque já está ficando longo, é como marcar os canais. Você pode marcar um cargo ou um membro digitando o arroba. Então você digita arroba e digita, aí vai aparecer aqui na lista. Você pode escolher esse membro, marcou ele. Então eu marquei a mim mesmo. Você pode colocar everyone, que informa a todos que têm permissão para ver este canal. Então, ó, isso aqui, everyone, ele vai marcar todos os membros. E here, notifica todos os membros conectados, então os que estão online apenas. Essa é a diferença de everyone e here, quando você vai marcar, quando você vai mencionar. Então, o here marca, ele menciona todos os que estão online e everyone menciona todos os que estão no servidor, né, os membros. Aí você pode mencionar o cargo DevBot, o cargo Staff, o cargo Autor. Se eu mencionar o cargo Staff, ele vai
mencionar todos que tiverem esse cargo staff. Óbvio, né? E você pode também marcar canais. Por exemplo, a tralha aqui é o jogo da velha, hashtag, quadrado, chame como quiser. Isso aqui, ele permite você de informar um canal, por exemplo. Onde que está a aba de suporte? Aí você vai, por exemplo, suporte está lá em recursos. Aí você simplesmente marca aqui recursos. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai para aquele canal, entendeu? E você pode fazer o mesmo com canais de áudio, mas é um pouquinho mais complicado, porque não mostra aqui canais de áudio. Então, canais de voz, né, na verdade. Para você marcar um canal de voz, você faz o seguinte: você coloca a abertura de chave, aliás, sinal de menor, né? Sinal de maior, e aqui dentro você coloca uma tralha dessa aqui, um jogo da velha, hashtag, e você precisa copiar o ID deste canal de voz e passar aqui. Dessa forma você consegue marcar o canal de voz. Então, ó, quando a pessoa clicar aqui, ela vai se conectar a esse canal imediatamente, tá vendo? Me conectei quando eu cliquei aqui. Você pode também definir convite, por exemplo. Se eu clico aqui no canal de voz e crio um convite, ó, convidar pessoas. Daí eu vou editar esse link aqui para nunca expirar, só por precaução mesmo, para poder usar depois se eu precisar. E aí eu gero um novo convite. Gerei um novo convite, copiei e vou colar aqui. Como eu gerei esse convite a partir desse canal, que é um canal de voz, quando alguém clicar aqui, ele vai entrar no servidor e ele já vai se conectar a esse canal de voz, entendeu? Então, como eu já estou no servidor, quando eu clico aqui, eu só me conecto. E é assim que a gente marca os canais, né? A gente menciona, então, membros, cargos, canais de texto, canais de voz, etc. Você pode colocar também uma mensagem com spoiler, colocando aqui 2 pipes. Então, ó, spoiler. Entre 2 pipes, você coloca sua mensagem e ela não vai ser mostrada até que um membro clique nela. Quando alguém clica nessa mensagem, ela é mostrada e até você for para outro canal e voltar, ela vai continuar. Se você for para outro canal e voltar, igual eu fiz agora, ela vai ficar em spoiler apagada novamente até você clicar, tá bom? Então, nesse vídeo, basicamente, foram as formatações básicas aqui do Discord, né, de texto e como mencionar canais, etc. No próximo vídeo a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais legal, que são as mensagens incorporadas, tá? Chegamos às mensagens incorporadas para a gente definir lá canais de entrada e saída de novo membro, etc. Igual este aqui, ó, check-in. Isso aqui é uma mensagem incorporada, tá? Ó. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!